Uma boa noite aos irmãos. Estamos começando aqui a transmissão do nosso culto. O culto que era para ter sido ontem, mas devido à forte chuva tivemos um probleminha. Realmente estava tão forte o barulho da chuva que os irmãos não iam conseguir escutar a minha voz, somente o barulho da chuva. E graças a Deus hoje podemos estar aqui. Então, iniciando aqui o culto, alguns irmãos aqui estão entrando, e se qualquer problema aqui na transmissão, os irmãos podem colocar aqui nos grupos do WhatsApp, ou até aqui na transmissão. Se tiver problema com o áudio, nós tentamos adaptar aqui o microfone para que fique melhor o som para os irmãos aqui. E que Deus venha abençoar esse momento. É o momento em que nós estamos juntos aqui pelo culto, de forma virtual, de forma online, mas que da mesma forma Deus venha abençoar tudo que for feito aqui nesse momento. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus. Senhor, eu quero agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos em comunhão com os irmãos nessa hora, para juntos orarmos, juntos estudarmos a Tua Palavra, e que esse tempo seja um tempo proveitoso, um tempo de crescimento, um tempo de fortalecimento, um momento que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida, um momento em que nós deixemos de olhar tanto para os nossos problemas, tanto para essa crise, e para que possamos olhar para quem nos dá esperança, que possamos olhar para Ti. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu vou ler aqui a letra de um hino muito querido por todos nós. É o hino que se chama Onde Quer Que For Irei. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seja o meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Quando terminar a vida e a batalha for vencida, tenho a glória prometida, eu para meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que ele for, eu irei. Que Deus nos fortaleça e sabemos que o Senhor Jesus está conosco. Seja para onde quer que o Senhor nos conduza, nos leve, Ele sempre estará conosco. E se Jesus está conosco, podemos confiar, podemos descansar nele. Irmãos, nós vamos esta noite abrir nossas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Estamos caminhando já para quase o término dessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ver hoje no capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 18. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao 18. Lembrando também, os irmãos podem colocar os seus pedidos de oração. Você pode colocar o pedido de oração aqui mesmo no Facebook, na transmissão, e você também pode colocar os seus pedidos, se você faz parte da igreja, nos grupos de WhatsApp, que aí nós vamos ler aqui no final. Vamos ler então, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, do 12 ao 18. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros.
exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos ou os submissos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, no final dessa carta, o apóstolo Paulo lhe traz alguns conselhos para a igreja. Antes dele encerrar essa carta, ele dá algumas orientações. E no versículo 12, versículo 13, Paulo fala sobre como que a igreja deve lidar com seus líderes, com seus pastores. E ele orienta aqui que a igreja apoie, ajude os seus pastores, aqueles que estão na liderança. Ele diz aqui para a igreja estar por dentro, né? Quando fala para ter consideração, é que a igreja estar por dentro das lutas, das dificuldades que o pastor por acaso esteja enfrentando, e deve apoiar em oração, em ajuda, por causa do trabalho deles. E eu louvo a Deus até pela nossa igreja, por tudo que os irmãos têm feito, e eu peço que os irmãos continuem a orar por nós, que Deus nos fortaleça para que possamos ser úteis para os irmãos. Estamos numa situação bem difícil, desse isolamento, dessa dificuldade, mas que Deus continue a nos usar como instrumento nas mãos dele, para que possamos ser cada vez mais bênção na vida dos irmãos. Orem por nós, porque nós somos também assaltados por momentos de tristeza, angústia, temor, mas que Deus nos ajude nesse momento. Continuando aqui no versículo 14, agora a palavra de Deus traz conselhos para os irmãos da igreja. Versículo 14: exortamos vocês, irmãos, que advirtam os insubmissos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Na igreja aqui existem pelo menos 3 tipos de irmãos. Como Paulo diz aqui, existem aqueles que têm dificuldade em obedecer a palavra de Deus, são os insubmissos, ociosos. Nós temos também aqueles irmãos que são os desanimados, e nós temos também os fracos. O que nós devemos fazer para com aqueles irmãos que têm dificuldade em obedecer a palavra de Deus, que são tratados aqui como insubmissos ou ociosos? Paulo diz que nós temos que advertir esses irmãos. Advertir aqui significa mostrar para esses irmãos a seriedade que é de não estarem obedecendo a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. Isso é muito sério, porque uma das provas que a pessoa dá que ela é convertida, uma das evidências da conversão é a obediência. Então, quando a pessoa fala que é crente, mas ela não quer obedecer a palavra de Deus, então ela está colocando em dúvida se ela é convertida ou não. E nós temos que mostrar para essas pessoas a seriedade que é de não estar obedecendo a palavra de Deus, uma vez que de quem nós estaremos de frente no final não vai ser perante a igreja, nem perante nenhum pastor ou líder. Quando passar esse momento que estamos aqui, quando passar essa vida aqui na terra, todos nós estaremos diante do Senhor Jesus, e cremos que a nossa chegada no céu tem que ser um momento de alegria. A nossa chegada no céu tem que ser um momento de festa. A nossa chegada no céu tem que ser o momento em que nós estamos ansiosos para estar com Jesus, da mesma forma que Jesus está ansioso
para nos ter lá com Ele. Então eu creio que um dos maiores motivos de nós obedecermos é agradarmos aquele a quem nós veremos frente a frente no céu. Eu creio que será muito triste o crente chegar no céu e passar vergonha e ter que abaixar sua cabeça, ele não conseguir olhar para o rosto de Jesus, porque talvez ele pensou assim: ó Senhor, eu não sabia que eu já estaria aqui, eu achava que ia demorar um pouquinho para eu chegar aqui no céu. E muitos vão adiando, não, amanhã eu vou me consagrar a Jesus, amanhã eu vou viver para agradar a Jesus. As pessoas vão só adiando. Por isso que nós temos que hoje vivermos para agradar o Senhor, hoje desejarmos estar com o Senhor, para que quando Cristo voltar, ou quando nós deixarmos este mundo, quando Ele nos chamar para subir, que seja um momento de glória, de alegria, de festa. Então, devemos encorajar as pessoas, obedeçam ao Senhor Jesus, desejem Ele, desejem agradar ao Senhor Jesus, façam isso. Na igreja também tem as pessoas desanimadas, que às vezes se deixam ser dominadas pelo desânimo, e esse desânimo pode levar a pessoa a viver uma vida depressiva. E como nós temos que lidar com os desanimados? Nós temos que confortar os desanimados. E a maneira que nós usamos, que nós devemos confortar os desanimados, é ajudá-los a olhar para Cristo. Porque a pessoa desanimada, ela está olhando muito para os seus problemas, para as suas crises. Para o desanimado, os problemas e as crises são grandes demais. Ela olha para os seus problemas, ela diz: eu não vou conseguir. Então, como que nós aconselhamos, ajudamos o desanimado? É quando nós ajudamos ele a olhar para Cristo, olhar para aquele que está sentado no trono, olhar para aquele que está administrando todas as coisas. Lembrar o desanimado que ele não está ao acaso, que tudo que acontece está sendo administrado pelo Senhor Jesus. O desanimado é ajudado quando nós ajudamos ele a olhar para Cristo. É quando reconhecemos que nós não conseguimos, nós somos fracos, mas no Senhor Jesus nós somos fortes. Na igreja também existem os fracos. Os fracos são aquelas pessoas que talvez são recém-chegadas à igreja, pessoas que não têm tanto conhecimento da palavra de Deus, não conhecem muito da vida cristã, e esses fracos, eles têm que ter o maior cuidado de nós, eles têm que ter um cuidado por nós, nós temos que estar atentos a eles, porque os fracos, eles são mais suscetíveis a se esfriarem, a pecarem, a serem enganados pelo diabo. Então, os crentes fracos, nós temos que estar sempre prontos a ajudá-los, a protegê-los e a socorrê-los. E lembrando que nós temos que ser pacientes com todos os irmãos. E quando se fala em ter paciência com os irmãos, nós temos que olhar para Jesus, como Jesus foi paciente com aqueles discípulos. Dificilmente você vê o Senhor Jesus dando uma dura. Ele deu algumas duras aos seus discípulos, mas vemos como ele foi paciente com aqueles homens até o final. E nós temos que ser pacientes com todos os nossos irmãos. Nós temos que ser pacientes com aqueles irmãos que são insubmissos. Temos que ter paciência com aqueles irmãos que estão desanimados. Nós temos que ter paciência para aqueles irmãos que são fracos. Porque um dia eu também era um insubmisso, mas Deus colocou no meu caminho pessoas que foram pacientes comigo. Há dias em que eu estou desanimado, e nos dias que eu estou desanimado, Deus coloca pessoas que são pacientes para me ajudar. Um dia eu já fui um fraco, mas Deus colocou no meu caminho pessoas pacientes para me ajudar.
que nós recebemos, nós temos que dar. Então nós temos que ser pacientes com todos os irmãos que estão passando por alguma necessidade específica. No versículo 15, Paulo diz: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. A Bíblia, de capa a capa, ela sempre ordena isso. Nós nunca devemos pagar as pessoas com a mesma moeda. E essa semana eu vi algumas postagens, né? Até alguns pastores colocaram uma frase que a igreja parece que é um único lugar que às vezes as ovelhas, uma fere a outra, que geralmente a ovelha ela é ferida pelo lobo, né? Mas na igreja, às vezes a ovelha é ferida por outra ovelha. E por causa disso nós temos pessoas que não querem mais congregar, pessoas que não querem mais ir na igreja, pessoas que dizem: eu não quero ir na igreja porque eu não quero ser ferido de novo, não quero ser machucado de novo. Infelizmente, isso acontece, sempre vai acontecer no meio do povo de Deus. Eu sou falho, pecador, assim como os meus irmãos são falhos e pecadores. Não é só o meu irmão que fica irado e machuca. Eu também fico irado. Eu também machuco pessoas. Eu também falo palavras que ferem, que abrem feridas. Todos nós temos o potencial de ferirmos, de tratarmos mal. E da mesma forma que eu sou ferido, eu também firo. Então, no corpo de Cristo, nós não somos ninguém melhor que o outro. Por isso que no corpo de Cristo nós temos que estar sempre dispostos a fazer o bem, não importa quem. Eu devo fazer o bem para o meu irmão, não importa quem ele seja, não importa o que o meu irmão já fez por mim, ou para mim. Eu tenho que sempre fazer o bem para as pessoas. Se alguém me fez o mal, retribua esse mal com um bem, e sejam sempre bondosos uns para com os outros, porque agindo assim, nós estaremos nos assemelhando a Cristo. Por que eu tenho que pagar o mal com o bem? Porque Jesus, ele faz isso. Jesus, ele fez isso por mim e por você. Lá naquela cruz, ele pegou toda a nossa maldade, nossa ruindade e colocou sobre si. Jesus levou todo o nosso castigo para que ele pudesse ser bondoso para conosco, para que ele pudesse nos perdoar. Então, devemos fazer sempre o bem para com todos. E agora no verso 16, um mandamento que parece difícil, principalmente para esse momento que vivemos. Versículo 16, a Bíblia aqui dá uma ordem, não é um conselho, mas é uma ordem. Alegrem-se sempre, regozijai-vos sempre. Mas como? Como poderemos nos alegrar no meio dessa crise que estamos vivendo? Os hospitais chegando no colapso. O último boletim que chegou hoje, que está lá na internet, aqui em Limeira, juntando todos os hospitais, as UTIs chegaram em quase 98% de ocupação. Pessoas morrendo, pessoas sofrendo também por essa pandemia, por causa do desemprego, por causa da crise. E nós vivendo essa situação de medo, de susto, sem nenhuma perspectiva. Aí a palavra de Deus dá uma ordem: alegre-se sempre. Mas como? A igreja aqui em Tessalônica é uma igreja que estava sofrendo. E o
porque a igreja que sofria não era uma pandemia, mas ele sofria uma perseguição da parte dos judeus. Tinha irmãos aqui em Tessalônica que, por causa da perseguição, perderam sua casa, perderam tudo que tinham. E é esse povo sofrido, esse povo que está na pobreza, na miséria, para esse povo, Paulo diz: alegrem-se. Por que eu devo me alegrar? O primeiro motivo que nós temos que nos alegrar primeiro é porque todo o que está acontecendo está no controle do Senhor. Nada está por acaso, o Senhor está no controle de toda a situação. E a Bíblia diz que Deus transforma o mal em bem. Quando olhamos para todo esse mal ao nosso redor, é difícil imaginar como que Deus vai transformar isso em algo bom. Mas Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E nós devemos alegrar sim, porque Deus está cuidando de cada um de nós. Deus conhece cada um dos seus filhos, Deus conhece a mim, Deus conhece a você. Deus sabe tudo que passa na sua vida. Deus conhece seus medos, seus temores. Deus sabe quando você dorme, quando você levanta, quando você se assenta. Deus sabe quando você chora. Deus sabe quando você está com medo. Ele conhece seus temores. Ele sabe todas essas coisas. Ele está cuidando de cada um de nós individualmente. Por que eu posso me alegrar? Eu posso me alegrar porque, apesar de tanta crise, tanta coisa ruim neste mundo, eu e você estamos sendo cuidados por Deus. Talvez você não perceba, você não sinta, mas Deus está cuidando de você. E não importa, como lemos há pouco nesse hino, onde quer que for irei, mesmo se Deus me mandar um hospital, seja onde for que Deus me mandar, Ele irá comigo. O Senhor estará conosco. E onde quer que estivermos, o Senhor suprirá tudo aquilo que precisamos. Por que eu devo me alegrar? Porque nós somos cuidados pelo Criador, pelo Senhor desse universo. Nós somos cuidados por Ele. Por isso você pode dizer: eu vou me alegrar. Eu não sou mais um neste mundo, não. Eu sou filho de Deus, amado por Ele, cuidado por Ele, um Deus que me amou antes da fundação do mundo, um Deus que escreveu meus dias quando eu estava na barriga da minha mãe. E quando Deus escreveu os meus dias, Deus sabia que nós passaríamos por essa pandemia terrível, mas Ele continua a cuidar de nós, nos proteger e nos prover. Por isso, a minha alegria depende também do versículo 17. Orem continuamente, orai sem cessar. O que significa orar sem cessar? É você orar o quanto você puder. O quanto você puder, leve seus pensamentos para o Senhor, converse com o Senhor. Porque quando você ora, o Espírito Santo, ele vai produzir em você uma paz, uma convicção de que você pertence ao Senhor. É isso que a oração produz em nós. Nós cremos sim que a oração, ela muda as circunstâncias. Se for da vontade de Deus, Deus usa a nossa oração para mudar as circunstâncias. Mas a oração não muda só a circunstância. A oração muda o nosso coração. A oração, ela nos enche de paz. E quando nós oramos, uma sensação, uma experiência que nós temos na oração, é aquele sentimento de que eu pertenço a Deus. A oração, ela revela a nossa identidade. A oração mostra que pertencemos ao Senhor, e isso faz toda a diferença. E isso aumenta a nossa fé, isso nos enche de alegria,
isso nos enche de esperança. E por fim, no verso 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Mais uma vez, por que eu devo dar graças? Como nós falamos há pouco, devemos dar graças porque tudo está no controle do Senhor. Tudo que Deus está fazendo é para o nosso bem, embora não entendamos isso. E apesar de tudo, Deus está cuidando de nós. Quando Jesus disse que Deus sabe quantos fios de cabelo há em nossa cabeça, significa que Ele sabe todas as coisas da nossa vida. Por isso nós podemos dar graças a Deus. Por isso, alegre-se sem cessar, ore continuamente, dê graças a todas as situações. Às vezes nós vamos dar graças a Deus chorando. Às vezes nós vamos orar chorando. Mas Jesus também chorou neste mundo. Jesus conhece o sofrimento e Ele se compadece de nós. Ele está pronto para nos socorrer e para nos ajudar. Quando nós choramos diante do Senhor, nós não choramos sozinhos. Quando choramos diante do Senhor, estamos chorando junto com aquele que nos conhece, conhece todas as coisas, aquele que conhece nosso limite e aquele que está pronto a nos socorrer e nos ajudar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Venha, Senhor, elevar nossos olhos para Ti, para a Tua presença, para o Teu poder. Nos ajude a nos alegrarmos em todas as coisas, porque nós estamos sendo cuidados por Ti. Nos ajude a orarmos continuamente e nos ajude a sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou ler agora os pedidos de oração. Primeiramente eu vou ver aqui no Facebook os irmãos que colocaram os seus pedidos. Vamos lá então. Primeiramente, uma boa noite a todos os irmãos que nos acompanharam aqui na transmissão do culto. Deixa eu ver lá aqui. Ok, então, primeiramente aqui a Rose, ela coloca aqui o pedido de oração, ela escreve: agradeço a Deus pela recuperação da Rebeca, graças a Deus ela está melhor. Peço que orem pelo Gustavo, que está com tosse. Então, que Deus continue visitando, cuidando aí da família da Rose, do Leandro, trazendo aí a cura, né, para os seus filhos. Deixa eu ver aqui mais pedidos. Bom, Doroteu, eu agradeço a Deus por nossa saúde e de todos os irmãos. Amém, que Deus continue cuidando de nós. A minha mãe, deixa eu ver aqui, irmã Zenite, agradeço a Deus pelos cuidados e proteção e peço que o Senhor continue fortalecendo a nós e também toda a nossa igreja. Amém? Que Deus continue fortalecendo e cuidando de nós. Temos também a irmã Inês, que também nos acompanhou aqui. A irmã Inês, ela pede oração. Ore pela família do pastor Ananias, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Então que Deus continue abençoando a irmã, o pastor Ananias. Um abraço para vocês, que Deus continue abençoando e sustentando a família aí, dos irmãos. Irmão Leandro, eu peço oração pela minha vida espiritual e de minha família,
salvação de minha casa, pela nossa nação brasileira e também pela nossa igreja. Amém? Que Deus continue, fortalecendo a nossa vida espiritual, nossa igreja. Que Deus tenha misericórdia no nosso país. Vamos ver aqui. Irmã Preta, eu agradeço as bênçãos incontáveis. Amém, irmã? Que Deus continue fortalecendo a irmã, irmão Gilberto. Eu vou agora dar um pulinho aqui no WhatsApp. Os irmãos podem continuar colocando seus pedidos. Daqui a pouco eu volto aqui no Facebook. No grupo das irmãs, a irmã Eliana, ela escreve: eu peço pelo nosso país e agradeço a Deus pela minha gravidez, que Deus continue a abençoar. Olha que boa notícia, né? Amém, Eliana? Que Deus abençoe a irmã, irmão André, a família está crescendo, que Deus abençoe para a glória dele. Irmã Terezinha, eu peço oração pela minha família, pelos nossos irmãos, pelo nosso país, e que Deus nos livre dessa doença terrível, Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Deixa eu voltar aqui no Facebook, ver se tem algum outro pedido. Eu vou dar uma atualizada aqui na página, porque às vezes os irmãos colocam os pedidos, mas o Facebook não atualiza para mim. Então, agora eu estou atualizando aqui. Deixa eu ver se agora aparece. Atualizou, mas subiu os comentários. Deixa eu fazer o outro caminho aqui. Tem hora que a página aqui não ajuda muito. Tem um pouco de paciência, já está entrando aqui de novo. Deixa eu ver aqui se tem mais pedidos aqui. Deixa eu ver aqui. O irmão William, ele escreve: peço oração pela minha família, que Deus guarde a todos e que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Amém? Que Deus venha nos fortalecer e nos ajudar nesse momento difícil. E eu quero também colocar aqui, repetir aquele pedido, que eu coloquei antes, colocar a irmã Marlene também. Ela agradece a Deus por todos os irmãos, que Deus continue fortalecendo a irmã Marlene e toda a sua família. E eu reforço aqui que os irmãos continuem orando pelo colega nosso, o pastor Helder. O pastor Helder, ele foi pastor aqui da nossa associação. Hoje ele está no Rio de Janeiro. Ele está com Covid, o pulmão está com quase 80% já tomado pela enfermidade, e já faz 8 dias que a situação está estável, não piorou, mas também não melhorou. Então vamos orar por ele, pela sua esposa, pela sua família. Ele tem 2 meninos, e que Deus tenha misericórdia, que Deus possa fazer um milagre aí na vida do pastor Helder, e como isso mexe com a gente, quando nós vemos pessoas da nossa proximidade que estão numa situação avançada dessa enfermidade. Isso mexe muito conosco, mas que Deus tenha misericórdia, que Deus possa fazer a cura. Nós vamos orar então essa última oração, e depois nós caminharemos para o encerramento aqui da nossa transmissão. Obrigado, Senhor, por esse momento que pudemos estar em contato uns com os outros para juntos orarmos, estudarmos a Tua Palavra. Pedimos agora, Senhor, a Tua misericórdia, Pai, sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja, sobre cada família. Pedimos por todos aqueles da igreja que estão com sintomas, ó Pai, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor venha curar cada um deles, ó Pai. Peço também, Senhor, pelos filhos da Rose, que o Senhor esteja completando a Tua cura também,
e também realizando a obra completa, Senhor, na vida espiritual também, Senhor. Eu quero, Senhor, colocar diante de Ti a vida do pastor Helder, que o Senhor faça um milagre, Pai, na vida do Teu servo. Sabemos que, embora o pulmão esteja 80% já tomado, o Senhor é poderoso para reverter essa situação, Senhor. O Senhor é poderoso para curá-lo, por isso pedimos, Pai, traga cura para o Teu servo, para o pastor Helder. Peço, Senhor, pelas famílias de cada um, Pai, que colocou aqui os seus pedidos, Senhor. Que o Senhor os visite, que o Senhor fortaleça a fé de cada um, que cada família aqui da igreja possa ter aquela certeza, aquela convicção de que eles pertencem a Ti, de que eles são cuidados por Ti, que eles são assistidos por Ti, que nenhuma família, que nenhum de nós aqui venhamos a ficar aflitos, desesperados, ó Pai, mas que possamos saber, reconhecer que nós pertencemos e somos cuidados pelo Rei, pelo Senhor desse universo. Eleva nossos olhos para contemplarmos a Tua glória, para que possamos dizer, como o salmista disse, da onde virá nosso socorro? Nosso socorro vem de Ti, o Senhor que criou os céus e a terra. Aumente nossa fé, nossa confiança em Ti, Senhor. É o que eu peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Se Deus quiser, estaremos aqui no domingo, às 9 horas da manhã, para mais um culto. E como os irmãos sabem, essa fase emergencial que nós estamos vivendo, essa fase, ela foi estendida até o dia 30, então pelo menos até o dia 30 não tem como, voltar aos cultos. Nós vamos continuar a fazer os cultos de forma online. A nossa oração é que no próximo mês, quem sabe, esse vírus comece a perder a sua força. Mas vamos orar pelo nosso país, pela nossa cidade. Vamos orar que Deus venha ter misericórdia e nos curar, nos livrar. Que Deus abençoe e, se Deus quiser, até domingo.